Então tá. Meu nome é Leonardo Ferreira. Eu fui de graduação aqui, em Fabrício, e depois fiz mestrado também aqui na FURG, com astronomia astrofísica. Depois eu fui fazer doutorado no exterior, na Inglaterra, um doutorado em astronomia, especificamente, para trabalhar com morfologia de galáxias em interação. Nesse período de doutorado, eu comecei a trabalhar com a inteligência artificial aplicada a esses tópicos, né? E depois eu fui fazer pós-doutorado, onde eu estou agora, pós-doutorado na Universidade de Vitória, no Canadá. E me convidaram para dar uma palestra sobre o Prêmio Nobel de 2024, que é sobre foi adquirir algumas conceitos físicos que motivaram a criação da inteligência artificial como nós conhecemos hoje. Então, eu não vou falar sobre o meu trabalho de morfologia de galáxias, mas vou falar um pouco sobre inteligência artificial em geral e as bases da física que motivaram o Comitê do Nobel a darem um prêmio para os dois cientistas. Então, o título da minha palestra é Redes Neurais Artificiais do Nobel de Física de 2024, eu indiquei. Essa imagem do fundo foi uma imagem que foi gerada por uma inteligência artificial. E a estrutura da palestra vai ser basicamente a seguinte: eu vou dar uma introdução sobre redes neurais artificiais em geral. Hoje em dia todo mundo já está acostumado com elas, né? E as aplicações em si, elas envolvem todo o nosso cotidiano. Quando eu comecei a trabalhar com isso, não era tão óbvio assim, tinha uma pouca de resistência da comunidade em si em aceitá-las. Então, eu acho que até o Comitê do Nobel de dar esse prêmio Nobel da Física para questões de inteligência artificial é uma forma de legitimar esse campo de pesquisa. E aí depois vou tocar em dois pontos, né? Um que é as redes de Hopfield, que são as redes, as primeiras redes neurais, assim, que criaram modelo matemático, redes neurais que fizeram uma aplicação prática, que foi criada pelo John Hopkins, que é um dos laureados pelo prêmio Nobel. Depois as máquinas de Boltzmann, que foram criadas pelo Geoffrey Hinton. E ambos os casos, elas são baseadas no conceito da física estatística, né? Então, eu vou mostrar para vocês da onde vem um pouco essa inspiração. Não vou entrar em tanto detalhe na parte da física em si, matemática e tal, mas vou tentar dar uma breve pincelada para vocês. E que, na verdade, quando a gente aprende inteligência artificial e machine learning, atividade de máquina, a gente nunca pensa que a origem vem de alguns conceitos da física. Mas, na verdade, a forma como a gente trabalha, até a forma como a gente otimiza essas redes e como a gente faz elas aprenderem, até nas redes modernas, né, que a gente usa hoje em dia, ainda tem esse legado desses conceitos físicos, né, que é o que eu vou falar logo em seguida. Depois eu vou dar só uma conclusão para vocês. Então, qualquer dúvida que vocês quiserem fazer, interromper, fazer uma pergunta, fazer alguma coisa que eu estou falando, pode me interromper. Então, como eu disse, né, as redes artificiais, as redes neurais artificiais hoje em dia, elas são quase que onipresentes na nossa vida, né? Então, a gente tem desde sistemas de recomendação na Netflix, que vai achar o melhor filme baseado no que você já viu, e é uma rede neural que está ali aprendendo com o que você está, né? Desde processamento de linguagem, ChatGPT, todo mundo já deve ter usado o ChatGPT e facilita para muita coisa. Tem muita coisa braçal até de programação em si, que você já sabe como fazer, mas sabe que o ChatGPT falta em lugar, não pode fazer isso, aquilo. Se eu for escrever o código eu mesmo, eu vou perder muito tempo. Então, a gente usa essas aplicações como atalhos, como ferramentas de produtividade, e todo mundo hoje em dia usa isso. É uma coisa que 2 anos para cá é meio que padrão. E aí tu tem classificação, segmentação, detecção de objetos, carros que dirigem sem motorista, tem muitas aplicações assim na vida, na nossa vida do dia a dia, né? Então não tem como dizer que hoje em dia a gente conseguiria viver sem essas facilidades que são contribuídas pela inteligência artificial. E também na ciência, né? Como eu falei, eu trabalho com classificação galáctica, então tem toda uma questão de
de classificação, de escala, de classificar milhões e até bilhões de galáxias com esses modelos. Emuladores de integradores numéricos também. Então, uma coisa que eu acho que no futuro vai ser uma coisa que não é tão popular hoje, mas no futuro, grandes simulações físicas que dependem de integradores, que são a parte que é quase como um gargalo de um sistema numérico, eles vão ser substituídos ou parcialmente por esses modelos franceses que conseguem fazer uma integração mais rápida e, nesse caso, aumentando a eficiência, né, desses sistemas. Então, o que a gente, por exemplo, consegue simular numa simulação cosmológica, simular um universo dentro de uma caixa, a gente conseguiria, talvez, no futuro próximo, usando os emuladores, simular um volume muito maior. Então, é uma das facilidades que está vindo por aí. E tem outras coisas, né, como o AlphaFold, que eu vou mostrar uma imagem, que foi uma aplicação desses modelos para a predição de estrutura de proteínas. Então, é um problema aberto, química, fármaco, biologia, e todas as ferramentas que tentavam fazer isso nunca eram muito eficientes. E o AlphaFold, que é baseado em inteligência artificial, conseguiu fazer um breakthrough, né? Elevou tanto a qualidade das predições que eu consegui criar novas proteínas que não se conseguia fazer. E muito mais. Então, é onipresente hoje a presença das redes neurais no nosso cotidiano, né? Mas por que elas são tão populares, né? Então, o que eu costumo dizer é que um dos principais motivos da gente usar modelos de aprendizado máquina IA é que é um processo de aprendizado ponto a ponto, né? Ou seja, você não precisa saber exatamente o que esses modelos precisam aprender para criar um modelo eficiente. Ou seja, se tem um conjunto de dados, não sabe exatamente o que nos dados é o importante para fazer tal associação, tu dá os dados brutos e aí o modelo por si só aprende com aquilo. Né? Então ele consegue extrair a informação que é mais importante. E essa extração de informação é feita de uma forma, através de um processo de otimização que está associado aos prêmios Nobel que eu vou falar. Né? Então, também tem uma inferência rápida. Essas redes neurais demoram muito para serem treinadas, né, dependendo da escala, mas depois que elas são treinadas, você consegue aplicar elas rapidamente em novos dados. Então, é o caso de investir, por exemplo, no exemplo de classificação de galáxias, investir em tempo para treinar aquele modelo, que usa alguns dias de treino, e depois você consegue aplicar em milhões e até bilhões de galáxias em menos de algumas horas. Se fosse fazer com um algoritmo clássico, né, usual, e para cada galáxia que roda ele e tal, cada iteração dessa ia demorar muito mais. Então, tu tem, para todas as aplicações que tu consegue substituir o algoritmo usual, que já tem a solução que consegue substituir o algoritmo atual por um modelo, geralmente tem ganho de até 10 mil vezes a velocidade. Então, permite lidar com uma quantidade de dados muito alta. E aí, está ligado com o próximo ponto, que é dar vazão, né? Por exemplo, no caso da astronomia, a gente vai ter o observatório Vera Rubin no Chile, começando as operações esse ano, ou ano que vem, não tenho certeza agora, e o observatório vai mapear o céu, basicamente todo o céu uma vez por noite, e isso vai gerar 40 terabytes de dados por noite. Então, modelos usuais não conseguem lidar com essa quantidade de dados. Então, o IA também, mais uma vez, treina o modelo, só que depois que tem o modelo pronto, a gente consegue aplicar de maneira mais rápida, consegue até botar dentro da pipeline, só telescópio, etc. E aí, o ponto que eu acho que a maioria dos cientistas está muito ligado e preocupado com isso, é tentar utilizar a inteligência artificial para descobrir coisas novas que não são possíveis de outra maneira. Então, nesse caso, por exemplo, o AlphaFold é um desses casos. Primeiro, todas as soluções prévias não são tão boas quanto o AlphaFold. Enfim, só estou dando por que essas redes são tão populares e onipresentes na nossa cidade. Então, só para dar um exemplo visuais, hoje em dia, isso começou a ser possível nos últimos 5 anos, por aí, redes neurais são muito boas em gerar imagens, né, realistas até. Então,
por exemplo, esse site, essa pessoa não existe, toda vez que der um F5, ele vai gerar uma imagem nova, que é uma pessoa que não existe, foi uma imagem dela por uma rede neural. Então, então, a qualidade em si, porque tem aplicação para parte de processos de computação gráfica, consegue gerar modelos, ou gerar paisagens, ou gerar artes, que tu não conseguiria antes. Né? Tem toda uma questão ética sobre os artistas e os fotógrafos que cederam os dados para treino, mas, enfim, essas redes conseguem fazer isso. E também tem segmentação e classificação, e tu tem um ambiente, por exemplo, tu vê muito isso na China, né? Que tem aqueles câmeras em tudo que é lugar, eles conseguem saber quem está indo, quando, onde, consegue mapear onde é que está o carro, qual carro que é, que marca que é. Então, tem toda uma parte de automatização de ficção, de segurança pública, tá? Que pode ser solucionada aqui no Fluminense. E aí tem o ChatGPT, como eu falei, e também o AlphaFold, né? Aqui mostra dois exemplos de proteínas que foram o experimento, a predição computacional em azul e o experimento em verde, né? Então, o AlphaFold consegue descobrir essas proteínas que não eram descobertas antes. Eles têm uma competição de quem consegue descobrir essas proteínas, e o AlphaFold foi que, inclusive, ganhou o Nobel de Química no mesmo ano. Então, só vou dar uma pincelada de que são redes neurais artificiais, né? Essas redes neurais artificiais, elas são baseadas nesse modelo de como nosso, forma simplista, né? Como as sinapses do nosso cérebro funcionam. Então, tem neurônios, os neurônios se conectam através de sinapses, essas sinapses podem ser mais fortes ou mais fracas, ou alguns neurônios não vão estar conectados entre si. Então, matematicamente, a gente consegue modelar isso como se fosse um gráfico, um peso nas arestas. Né? Então, num neurônio artificial, onde teria nós, seriam os neurônios, esses nós estariam ligados e desligados, e a conexão entre esses nós seriam essas sinapses. Né? No caso do modelo matemático, a gente dá um peso a essas conexões. Então, se uma sinapse do nosso neurônio artificial é muito forte, a gente dá um peso maior ou menor, dependendo do ponto de vista, o que faria o neurônio artificial ativar com mais facilidade. Então, esse é só o conceito matemático do modelo do neurônio artificial, só que o poder vem quando a gente encaixa lugares desses juntos. Né? Então, tu tem esse gráfico, o gráfico muito grande, tem pesos em cada dessas arestas, então tu tem como se fosse um modelo que pode receber entrada, aí tu vai ter esses pesos que vão ser aprendidos de alguma maneira, que eu vou falar um pouco durante a palestra, e essa rede vai gerar uma saída, né? E é o que a gente quer. A gente quer que, através dos nossos dados de entrada, a gente quer que a saída seja o que a gente espera dos dados de saída. Então, geralmente, no processo de aprendizagem, por exemplo, no aprendizagem supervisionada, a gente tem os dados e a gente tem o resultado que a gente quer. E aí a gente talvez tenha dados que a gente não tem esses resultados ainda. Mas a gente pode treinar a rede através desse processo, dar as entradas, tentar achar os pesos dessas conexões, dessas sinapses que melhoram os dados para criar as saídas que a gente quer, e aí depois a gente troca as entradas pelas entradas que a gente não tem os resultados ainda. E aí isso vai predizer, através daqueles pesos que a gente aprendeu, um modelo que aproximaria a nosso conceito que a gente está modelando. Né? As pessoas dizem que falam que redes neurais artificiais, quando elas são profundas, né, que no caso tem muitas camadas, elas são aproximadores universais de funções. Tem toda uma questão de linearidade que ela consegue aproximar qualquer função matemática. Então, por isso que ela consegue resolver tantos problemas diferentes, né? Porque tu pode codificar nessas conexões abstrações que geram os resultados. E aí vamos para o Nobel de Física. Né? Então, o Nobel de Física foi dado ao John Hopkins e Geoffrey Hinton, e, diferentemente dos outros anos, foi dado eles não necessariamente são uma descoberta da física, mas para as descobertas que motivaram a criação e o desenvolvimento da ciência. Então, é mais como um prêmio Nobel por associação, né? E esses cientistas estavam baseando porque estavam criando em alguns conceitos da física, não que eles criaram novos conceitos da física, mas toda essa área de inteligência artificial
meio que vem dessa fundação. Então, eu vou falar um pouco sobre, agora, a rede Hopfield, que foi, na verdade, é uma rede de memória associativa. Então, o Hopfield pensou que, através desse modelo matemático do neurônio, ele conseguiria criar uma memória, porque, conceitualmente, no nosso cérebro, essas sinapses que guardam nossas memórias e tal. Então, conceitualmente, nesse artigo, no artigo que depois eu vou mostrar, ele pensou que se ele criasse um grid de neurônios, fizesse alguma coisa esperta com as conexões entre esses neurônios, ele poderia usar isso como uma memória associativa. O que é uma memória associativa? É uma memória que eu tenho uma informação guardada. Se eu, por exemplo, eu tenho informação guardada do rosto do Fabrício. Se eu vejo alguém que é muito parecido com o Fabrício, talvez um familiar do Fabrício, que tem as mesmas feições faciais, meu cérebro automaticamente vai me lembrar do Fabrício. Então, se eu tenho uma imagem guardada dentro dessa minha rede, por exemplo, nesse caso o J, essa é o padrão que ele guardou, né? Nesse exemplo, que te dá uma parcial que não é exatamente aquela imagem, mas é um pouco similar, essa rede automaticamente vai colapsar para esse resultado. Então, tem toda uma questão de estudar como é que consegue armazenar muitos padrões ao mesmo tempo, numa rede pequena dessa, mas é uma questão de memória associativa. Aplicações para isso, por exemplo, pode usar isso para reconstruir imagens, pode usar isso para tem algum arquivo corrompido para tentar recuperar o arquivo e por aí vai. Mas esse modelo em si, ele foi inspirado no modelo Easy 2D. Agora eu vou falar um pouco sobre isso, né? E que descreve materiais ferromagnéticos. Então, essa é a concepção do modelo de Hopfield, vem desses modelos Easy, que é um modelo simplificado matemático para explicar comportamento magnético em materiais. Então, uma rede Dirichlet, basicamente, vou dar em apanhados gerais, é uma rede tridimensional, que tu tem pinos ali, material, em cada nota vai ter uma partida que pode ter um tracinho assim para baixo. E aí a questão é que o comportamento magnético desse material vai se dar dependendo do alinhamento ou não alinhamento desses espinhos, né? Então, a descrição física de uma rede de Wilson é dada por essa hamiltoniana e a probabilidade de estados por a probabilidade de parecer a probabilidade de Boltzmann, de Boltzmann. Mas aqui, o que é importante é o seguinte, essa hamiltoniana, que tem dois termos, né? O primeiro termo é um termo de campo externo, todos os espinhos estão sofrendo, que tem um campo magnético externo, cada que vai tomar através de todas as partículas ali, o destino dela multiplicada pelo campo magnético, mas que tem um termo de interação entre os nossos, que é basicamente, tem esse termo externo, mas também tem um termo que cada spin vai olhar para as suas vizinhanças e vai ver quais os spins estão alinhados ou não. Como geralmente na física, esses sistemas vão tentar assumir um estado de menor energia, de mínima energia, através dessa newtoniana, aqui os sigmas são os spins, né? Então, tem o spin para cima que tem, digamos, uns, tem spin para baixo, tem menos uns. Então, essa newtoniana vai virar vai ser mínima quando, quando esses spins estão alinhados. Tem ambos para cima e ambos para baixo. Então, a tendência de uma rede Gibbs sem o termo externo e uma temperatura relativamente baixa é que esses spins se alinhem por causa desse termo de interação. E o que acontece ao longo do tempo, se tu deixa esse modelo de um modelo matemático, a forma de resolver isso até é matematicamente complexo, usar Monte Carlo, mas se deixa isso rodando ao longo do tempo, se tu não tem esse campo externo, se não tem uma temperatura alta, a tendência é que todos esses se alinhem, né? Então tem também uma questão de condição de contorno, de condições iniciais, mas se tu der uma condição inicial aleatória, se rodar esse sistema com essa metodologia atualizando os pins para que o estado de energia colapse por menores que o estado de energia fundamental, geralmente esse estado é um estado onde todos os pins estão alinhados e isso vai gerar um material com magnetização.
E aí tem um exemplo, aqui um exemplo com a imagem de uma rede diesel evoluindo com o tempo. Nesse caso que está com a evolução temporal, é uma rede diesel que tem uma temperatura perto da temperatura crítica, né? Então, quer dizer que vai ter regiões da rede que vão ficar com o spin alinhado para cima e outras regiões da rede que vão ficar com o spin alinhado para baixo. E o que acontece é que isso depende da temperatura, porque a temperatura vai ditar a probabilidade desse estado. Deixa eu voltar rapidinho. A temperatura está dentro desse teto aqui, que é 1 sobre KBT. Então, se tu aumenta muito a temperatura, a probabilidade de todos os estados é similar, né? Então, da mecânica estatística, se esse sistema está com uma temperatura muito alta, esse sistema está com uma temperatura muito alta, o que vai acontecer? Todos os estados são igualmente prováveis, então tu vai ter uma rede que vai estar totalmente aleatória. Então, isso tem que estar participando, né? Agora, se tu tem uma rede diesel que não tem essa temperatura alta, que está abaixo da temperatura crítica, a gente chama esse estado como uma condição de fase, no caso. Mas se essa temperatura está baixa, tu não tem essa questão da todos os estados estão com a mesma probabilidade, tu, a rede diesel colapsa para um estado onde todos os fins estão alinhados. E é numa magnetização. Aqui tem um gráfico mostrando a magnetização, tem a função da temperatura, aqui já tem uma transição de fase ali. Está normalizado, né? Uma transição de fase. Então, o que o Hopkins fez, ele pegou essa ideia dessa hamiltoniana da rede diesel, onde há aquele termo de correlação entre os vizinhos, dos spins, tem um peso que é fixo, né? Que é toda coisa totalmente igual para todos, que é esse spin, está olhando para a partícula de cima, está olhando para a partícula do lado, o peso é igual. Tá? Ele pegou aquela hamiltoniana e transformou nela, só mudou o termo de interação, adicionando um peso que é variável, né? Que é esse W. Então, esse W é um valor que tu pode manipular ali. Então, se tem uma rede neural artificial que segue essa hamiltoniana aqui, e baseada no sistema de Ising, por exemplo, ali tu tem 3 neurônios interligados. Então, tu tem os dados, que são os dados de entrada, metade, x1, x2, x3, e tu tem os pesos que seta manualmente. Então, o conceito que se transfere do modelo de Ising para cá, para a rede neural, é que se eu manipular esses pesos dessas arestas, eu consigo criar qual é o estado de energia fundamental da minha rede neural. E esse estado fundamental vira, então, aí para eu otimizar essa hamiltoniana, se eu trocar o x1, x2, x3, botar outro número, e aí eu vejo a hamiltoniana e vejo que tem como eu trocar os valores do x, eu consigo cair num estado de menor energia, então eu atualizo esse sistema até a energia ficar mínima, né? Então pode ser um mínimo local, pode ser um mínimo global, mas a ideia é essa. Então eu seto esses pesos de tal forma que o resultado da minha rede sempre vai ser similar ao que eu quero. Então é daí que vem a ideia da memória associativa. Na verdade, o que tu está fazendo é que tu está criando essa espaço dimensional dos pesos e vai fazer com que onde tu bote onde tu bote o dado de entrada, ele essa essa paisagem, né, em fato de peso de dadozinho ali da eletroniana, ela está de tal forma que se tu bota uma coisa ali, ele vai tentar pegar no mínimo global, no mínimo local, que é a imagem salva. Então, se tu modifica um pouco, tu vai soltar a bolinha em um lugar diferente, mas a bolinha vai tentar correr para o mínimo local. Então, é basicamente essa ideia de otimização que foi retirada das redes Leasing para a rede de hop. Eu tenho até um exemplinho, não sei se eu consigo mostrar aqui, para ver se eu consigo compartilhar outra tela. Então, basicamente, eu tenho aqui só um aplicativo web rapidinho para mostrar para vocês que eu tenho aqui uma rede de Hopkit vazia, né? E eu vou treinar ela com padrão. Vou definir uma carinha feliz. Aí eu vou treinar. Então, isso está agora, eu fiz aquela paisagem inteira lá, ter os valores específicos para guardar essa imagem. Mas se eu limpar isso aqui e eu botar alguns
só esses pontos aqui, só tem uma memória guardada. Usar o rede, tentar fazer aquela imagem ir para o mínimo local de energia, ela vai cair na imagem que eu guardei. Né? Eu posso também tentar botar outra imagem guardada, tentar selecionar, em cima. E aí, deixa eu tentar fazer a carinha de novo. Voltou a carinha. Agora, deixa eu tentar fazer assim. Entendeu? Então, eu tenho uma paisagem com os pesos, que é uma combinação dos dois. Então, eu tenho dois mínimos locais. Então, ao longo do tempo, se tu adicionar muitos padrões, vai chegar um momento que tu vai misturar os mínimos locais e tu não vai conseguir misturar mais rápido. Tá? Tem um limite da usabilidade dessas duas. Vou voltar lá. Peraí. Então, o conceito de otimização, tu tem as distribuições de probabilidade, tu tentar otimizar só para alguns dados serem usados do seu sistema, é o que vem do conceito das redes Gießen. E aí, aí que vem as máquinas de Boltzmann, né? O Joachim Hilton, então, ele usa uma aproximação um pouco diferente das redes ópticas. E aí ele pensa que, no caso das redes de Hopkins, que tem, os pesos são fixos, né? O que tu quer fixar os seus pesos é aquilo que é importante para a tua rede. No caso das máquinas de Boltzmann, tem uma rede neural onde os pesos são aprendidos. Então, tu tem um conjunto de dados que tu adiciona na tua rede. Então, tu tem aqui uma rede de 7 nós. Cada nó é um neurônio artificial. Cada aresta tem um peso, né, como eu falei anteriormente. Só que agora tu tem alguns neurônios que eles são escondidos, não fazem parte dos impulsos. Os Hzinhos são neurônios que eles vão ligar e desligar dependendo do que eles aprenderam dos inputs. Ele pensou da seguinte maneira: no caso da rede de Hopfield, tudo era determinístico. Né? Ele tem um estado, tu botou um padrão ali, o padrão vai tentar achar o mínimo local e deu. Vai só a newtoniana. Agora, nas máquinas de Boltzmann, a atualização de cada neurônio é estocástica. Então, cada neurônio vai ligar ou não ligar a, a partir do peso. Né? Tu tem o peso, então, para cada iteração da rede, tu vai gerar um número aleatório. Se estiver acima daquele valor do peso ou abaixo, vai ligar ou não. Então, mesmo que o peso seja muito alto, tu ainda tem uma pequena probabilidade de ligar o neurônio. Isso gera um processo onde que, se tu tem, vamos supor que a gente tem, eu estou os dados de entrada aqui, o vetor V, e aí a gente treina a rede, treina os pesos, para que os H segurem a informação com relação àqueles inputs. Aí tu tira os Vs, porque os H já aprenderam. E a gente roda a rede de novo. Os Vs que a gente vai tentar predizer, baseados nos H, vão ser novos Vs que deveriam ser similares aos Vs que a gente usou para o treino. Ou seja, os neurônios H eles estão aprendendo como se fossem abstrações dos dados. Né? Então, esse conceito está muito mais próximo às redes neurais atuais do que as redes de Hopfield. Mas como esse processo é estocástico, se eu gerar outro input, por exemplo, eu estou tentando gerar imagens de dígitos, né, que é um exemplo clássico de inteligência artificial. Toda vez que eu rodar essa rede, eu vou ter um dígito levemente diferente, que meus Hs aprenderam como gerar os dígitos. Né? Uma boa maneira. Então, esse conceito de ter essa informação expandida de abstração, junto com essa estocasticidade, ele está muito próximo dos conceitos que a gente tem da mecânica estatística, porque é como se tivesse um ensemble de várias partículas ali, que ela já tem uma certa estocasticidade, mas consegue descrever todo o sistema através de uma distribuição de Boltzmann. Mas a energia é a mesma. A newtoniana é a mesma da newtoniana que eu mostrei para vocês do telescópio. A diferença aqui é que a gente não seta os dados.
né? Na outra a gente setou os dados, agora a gente quer aprender os dados. Então a gente roda, a gente bota os nossos inputs, a gente deixa os Hs meio que vazios, né? Aquilo ali vão ser as nossas abstrações, e aí a gente fica atualizando essa rede através desse processo estocástico, né? A gente vê o peso que está, gera um número aleatório, vê se está acima ou abaixo, liga o neurônio, vai rodando isso, até que a gente chegue numa estabilização da rede, e a rede converge. E aí vai ter conceito da mecânica estatística, que eu vou falar agora, só para. Eu já falei, né, que a forma que os neurônios atualizam segue essa função sigmoide, que é ver, na verdade, é só a entrada pelo dado, a gente gera um número aleatório, atualiza o neurônio e assim vai. Mas a questão é que a gente tem, se a gente olhar para essa rede neural da máquina de Boltzmann de uma forma coletiva, né, a gente pode descrever ela através de uma probabilidade na descrição de Boltzmann, que tem a probabilidade de estado em V, é a exponencial daquela energia, daquela newtoniana, dividida pela função de equipartição, basicamente, que é a normalização de todos os estados possíveis. Então, na verdade, o que tu está fazendo quando tu está atualizando aquela rede, fazendo aquela rede aprender, é tu está tentando otimizar os Vs que tu quer, né? Tu deu os inputs que tu quer, por exemplo, deu dígitos, de 1 a 9, é o que está aprendendo a rede. Então, então, você quer otimizar, e na função de equipartição, você quer fazer todos os outros estados que não são legidos, são coisas só classes, na perspectiva 2D, você quer que aqueles estados tenham probabilidade mais baixa. Né? Então, você vai ajustando os pesos daqueles estados para fazer com que a função de equipartição desse teu sistema dê vantagem aos estados que estão interessados. Isso é o que cria o que é hoje em dia essas redes generativas, né? Então, essa ideia é o que, basicamente, no fundo, é o que está sendo usado no ChatGPT, é o que está sendo usado nas de geração de imagem. Né? Esse é o princípio básico que está lá. Porque por exemplo, que tem uma rede neural que gera imagens de pessoas. Vocês já devem ter visto, né? Que às vezes algumas geram umas mãos meio distorcidas. Então, quer dizer que os dados nessa função de equipartição que corresponde àquelas mãos distorcidas não foram removidos de forma robusta. Né? Então, a ideia é sempre tu tentar, de alguma forma, suprimir esses estados que não nos interessam para criar esse modelo que essa distribuição de Boltzmann escreve os estados que nos interessam. No caso, por exemplo, do dígito, né, o bom é que tu vai sempre ter dígitos diferentes, né? Essa distribuição de Boltzmann sempre vai ter pequenas variações do mesmo dígito, então tu consegue utilizar isso de uma forma estocástica para gerar novas imagens. Né? E aí que entra toda a ideia de otimizar as redes neurais que a gente usa hoje em dia. Que é basicamente a gente tem essa função Boltzmann e a gente quer descobrir como é que essas probabilidades variam quando a gente muda os pesos. É, assim, basicamente assim que a gente atualiza a rede. Né? Então, se a gente pega a derivada parcial com relação a cada peso, a gente vai ter que isso depende de um termo que é os dados que a gente deu, né, a qualidade dos dados que a gente deu, baseado no que a rede gerou. Então, se a gente for para a rede, se a gente for aqui na rede de novo, a gente dá os inputs, aí a gente vê qual é aquela derivada, quando a gente dá os inputs, né, a gente tem aquele valor ali, esse primeiro valor naquela expressão, aí depois a gente tira os inputs, só com os H que a gente aprendeu, a gente gera os inputs novos, e a gente compara, dando os inputs de verdade, dando os inputs gerados, qual é essa diferença. Então, o que a gente quer é que a rede seja boa o suficiente para gerar dados muito parecidos com os dados reais. Né? Então, voltando ali naquela equação, a gente quer que essa diferença seja... Quando essa diferença é zero, você não precisa mais atualizar os dados. Né? Então, essa é a ideia. Então, essa é a ideia de otimização que é usada até hoje nas redes neurais artificiais modernas. Né? E aqui está
assim, a descrição mais geral, né? Que tu pode adicionar um termo que é esse alfa, que é como se fosse uma taxa de aprendizagem. E aqui tem que ter também que é temperatura, né? Então, isso está ligado também à mecânica estatística, porque se a temperatura do teu sistema é muito alta, quer dizer que a variação no teu W sempre vai ser muito pequena, porque não importa, está dentro de ser igual, probabilidade muito similar. Então, ó, o impacto do teu W é muito pequeno. Agora, se tu tem uma temperatura baixa, essa variação no W vai ser muito maior. Inclusive, se vocês pegarem modelos de inteligência artificial modernos, se vocês forem fazendo no chat GPT, pode botar lá na API, e aí pode meio que gerar o teu próprio modelo, e aí um dos parâmetros é a temperatura. Né? Basicamente, quão importante se tem uma temperatura muito baixa, a tua rede vai ser muito determinista. Se tu aumenta a temperatura, a rede vai ser menos determinista, mas vai ter mais efetivo erros. Né? Então, um parâmetro que tem que aprender. Esse alfa também, né? Que vai te dar a taxa de aprendizagem. Então, essa máquina de Boltzmann é o que gerou, hoje em dia, o que a gente conhece por algoritmo de clustering. Né? Então, se tu treina essa rede, e aí depois que tu treinou, tem esses Hs, tu pode olhar os Hs num espaço de parâmetros, ver se eles estão mais aglomerados em um espaço, eles se aglomeram em diferentes grupos. E aí, por exemplo, está treinando com dígitos de 1 a 9, vai ver, provavelmente vai ter 9 núcleos, né? Esses Hs vão te gerar esses 9 núcleos, você pode associar eles aos dados de entrada. Então, esse é um algoritmo de cluster. Então. E como também, como eu disse, modelos generativos. Você já tem os Hs, que tu gera, como consegue gerar os Vs novos, não precisa ser os dados de entrada. E aí, basicamente, essas são as ideias da física que noteiam esses dois conceitos, né? As redes Hopfield e as máquinas de Boltzmann. Tem um problema nas máquinas de Boltzmann, que foi resolvido logo depois, que porque todos os neurônios estão interligados entre si, como é que tu atualiza isso? Atualiza cada dado. É muito difícil atualizar ao mesmo tempo, não consegue atualizar ao mesmo tempo. Então, tem que atualizar sequencialmente. Tem que atualizar o VU2, depois H2, depois H1, porque uma mudança que tu faz naquela derivada parcial, para tu achar a variação do W, tem impacto em todos os outros. E aí, o que eles criaram é essa máquina de Boltzmann restrita. Que basicamente tu separa o que é entrada escondida, o neurônio escondido das entradas, e aí o que tu pode fazer? Como que a gente tem hardware para fazer computação paralela, consegue atualizar tudo em cada camada ao mesmo tempo. Tu atualiza todos os neurônios estão escondidos, depois tu atualiza a lei visível, e assim tu está fazendo. Para treinar é muito mais rápido fazer naquela conexão entre todos os neurônios. Essa mudança para vai estar muito perto do que a gente usa hoje em dia para as redes neurais artificiais. Né? Que é basicamente isso, né? Tem os inputs, tem um monte de neurônio escondido, e nesse caso tem os outputs, que é um pouco diferente da máquina de Boltzmann, mas a ideia é essa. E se todos os neurônios dessa rede, dessa layer aqui, tivessem conectados com os neurônios dessa camada aqui, vai ser muito mais lento o treinamento da rede. Né? Então, botar por camadas é uma forma de otimizar o processo de treinamento. Aí tu atualiza tudo ao mesmo tempo. Né? E aí tem até um conceito que chama propagação reversa, que é uma das coisas que também o Geoffrey Hinton popularizou, ele não criou, mas ele popularizou, que é a ordem que tu atualiza esses termos. Né? E eu acho que é uma das coisas também que deram o prêmio Nobel para ele, mas como não é um conceito da física, meio que ficou não é citado no prêmio Nobel. Mas basicamente, quando tu faz aquelas derivadas parciais da distribuição de Boltzmann, o que acontece? A derivada parcial dessa camada, ela depende da derivada parcial dessa camada. A derivada parcial dessa camada depende dessa e dessa. Então, tem uma ordem que tu tem que fazer, quando tem muitas camadas, tem uma ordem preferencial que tu faz, né? Dos outputs para os inputs. Né? Então, tu atualiza aqui, aí depois
a derivada parcial daquela distribuição vai depender dessa derivada parcial, assim vai. E aí, só para concluir, né, o legado dessas redes dos dois laureados pelo Prêmio Nobel é esse processo de otimização, né? Então, o que a gente extrai da física, basicamente, é que, independente da qual rede neural que a gente usa, o processo de otimização, de achar a melhor rede neural, de achar o melhor mínimo local, tudo baseado naqueles conceitos de olhar newtoniano do sistema e tentar achar o estado de energia mínima, ou de manipular a distribuição de probabilidade, como no caso da máquina de Boltzmann, para reduzir geral as distribuições que nós estamos interessados, né? E isso é o que é feito hoje em dia, né? Hoje a gente chama de gradiente descendente estocástico, que é basicamente tu tem uma rede neural que tem as entradas e as saídas, tu sabe ela, aí tem a rede neural que produz saídas para tentar prever as saídas que tu deu durante o treino, né? Então, o que tu quer, a newtoniana do teu sistema, a função do teu sistema é basicamente essa diferença entre as saídas que foram geradas pela tua rede e os resultados de verdade, né? Então, como tu atualiza os pesos dessas redes de uma maneira muito similar. Tu tem o peso original, menos uma taxa de aprendizagem, uma derivada parcial que é de uma função, que na verdade, nos casos que eu falei anteriormente, é aquela newtoniana, ou as tantas probabilidades, que assume uma função curta, né, que a gente chama de loss function, cost function, que basicamente compara esse resultado com o quão bem a rede está gerando os resultados que a gente quer. Então, pode ser, por exemplo, uma diferença, pode ser uma entropia categórica, que é essa função aqui, e isso vai dizer como a gente navega naquele espaço de parâmetros gerados pelos pesos, né? Então, toda rede neural tem um espaço de parâmetros daquela maneira, que tem mínimos globais, mínimos locais, e nosso trabalho para treinar essas redes, para manipular os dados, para tratar os dados, é tentar achar a melhor forma de otimizar, tentar achar aqueles mínimos locais. Hoje em dia é muito difícil tu ter uma rede, essas redes grandes, é muito difícil tu ter uma rede com um mínimo global. Então, tu vai ter que achar o melhor mínimo local que tu consegue. E essa forma de que a gente acha esses mínimos locais vem desses conceitos da física que eu descrevi anteriormente. E aí, só para voltar novamente, esses conceitos, né, que a gente viu, que eu descrevi, a rede de Ising, a parte da mecânica estatística com a função de Boltzmann, o fato de catalisação estocástica, é basicamente a fundação da comunidade de máquinas de dia, né? Então, toda a questão de treinamento, quando tu pensa de otimização, tem outras funções de otimização que a gente usa, basicamente está tentando achar uma forma de otimizar aquela newtoniana, o teu sistema. Por exemplo, tem um trabalho de uma doutoranda de São Paulo, a Roberta Duarte, que ela tenta simular a possibilidade de dados com inteligência artificial. Então, essa função, tá? Essa função L aqui, é uma newtoniana que está associada com a energia do buraco negro, etc. E tal. Então, dependendo do teu sistema, essa função aqui vai ser uma função muito parecida com uma newtoniana da física. Então, basicamente é isso.